vermelho, mas ela diz que não pode fazer nada. O professor André é ao contrário, só dá atenção às alunas, sobretudo àquelas que lhe dão atenção a ele. Toda a gente sabe, mas parece que toda a gente acha normal. O professor Andrade dá atenção a todos, mas apenas para lhes chamar burros e calhá-los com olhos. Já viu, professor? A nossa escola nunca vai a nada. Os alunos da outra escola participam no carnaval, vão ao teatro, entram em concursos e iniciativas da Câmara e nós, nada. Eram as queixas da Isaura, que terminou assim: sabe, estive 7 anos nesta escola e não levo daqui uma recordação que vale a pena guardar. No chão do bar, do refeitório e dos corredores, o lixo é mais que muito. Parece que poucos ou nenhuns se dão ao trabalho de ir até ao caixote do lixo. Se alguém intervém, dizem logo que os funcionários são pagos é para limpar, eles que limpem. Ponto 5. A escola de que vos falei tem nome. É a escola secundária de Calhaus de Baixo. Não existe, mas os factos que contei são verdadeiros. Aconteceram, todos, em várias escolas. As escolas de Portugal não são assim, sejamos claros. Mas todas elas têm um pouco disto ou daquilo. Cada um, em cada escola, terá de ver como é que nas formas de vida que ali se fazem e se deixam fazer, nas que se promovem e nas que se deixam acontecer, se faz a educação cívica dos seus, isto é, dos nossos alunos. A minha tese é a de que uma escola faz educação para a cidadania, sobretudo pelo modo como a cidadania é vivida no seu dia-a-dia. Não há, portanto, educação para a cidadania que não seja a experiência de uma certa cidadania. O discurso sobre a cidadania só tem sentido se estiver de acordo com a vida vivida. Se estiver de acordo, dá à vida vivida uma dimensão mais vasta e uma força maior. Se estiver em contradição, é apenas uma anedota mal contada. Deixem-me fazer copy-paste. Não há educação para a cidadania. A cidadania vivida é a educação. Sinceramente, creio que a cidadania vivida nas escolas, nas nossas escolas, é muito pobre, por onde eu tenho andado, é evidente. Felizmente, contudo, os nossos alunos não vivem só na escola, nem é só esta que os marca. Mas viver 12 anos de vida escolar marca mesmo muito. Disso não tenho a menor dúvida. Para sintetizar tudo o que disse, deixo apenas uma pergunta. Quando falamos de educação para a cidadania, que cidadania é que se vive nas nossas escolas? Muito obrigado. E é a vez da professora Laura Santos. Muito obrigado. Ora bem, depois dos dois oradores anteriores, não sei bem o que é que me resta falar sobre cidadania e sobre educação, que afinal de contas eu sou professora. Vou pegar aqui em alguns aspectos, complementar um pouco o que disse a doutora Joana Marques de Vidal, se me é permitido,
E vou passar um bocadinho à pressa em alguns slides que tinha previsto, porque já se falaram, ou porque por causa do adiantado da hora, e também porque eu não sabia quanto tempo exatamente eu tinha para falar. Vou passar se calhar um bocadinho mais à frente e vou tentar abordar dois aspectos. Por um lado, essa complementaridade do direito à palavra e da forma como nós podemos levar à prática esse direito, especialmente nós enquanto escola, enquanto educadores, e depois um pouco mais para a frente falar um pouco da educação de cidadania na escola e de alguns projetos concretos, alguns exemplos de projetos promotores da cidadania e basicamente promotores dos direitos das crianças e na área da prevenção também dos maus tratos, porque no fundo isto tudo está ligado. E eu não vou pegar no princípio da minha apresentação pelas razões que já disse, e vou só aqui apontar alguns. Não posso estar ao mesmo tempo virada para os dois lados. Ok. E falar um pouco de alguns constrangimentos que nós todos encontramos na participação das crianças e jovens enquanto cidadãos. Desde logo uma incorreta definição do termo participação. Nem todos entendemos o mesmo que o que é participação. Para alguns, participação das crianças tem muito pouco valor. A palavra participação é assim qualquer coisa como uma brincadeira. É uma coisa que não se dá. Deixá-los, coitadinhos, participar, porque, enfim, são crianças, são tão giros e tal. Enfim, não é bem esse o entendimento da palavra participação, como a doutora Joana já falou, em termos da convenção. E isso, desde logo, é um constrangimento. Depois, há muito pouco enfoque ainda, fala-se pouco da participação verdadeira, fala-se pouco, os média também não falam muito. Depois há uma resistência dos adultos natural, que acham que as crianças, como é que nós podemos deixar participar crianças pequeninas? Então isso é muito complicado, como é que uma criança pequena participa, nomeadamente em situações como a doutora Joana já falou, na área do direito, como é que se pode dar validade à participação de uma criança que não fala, ou que fala mal, enfim. Depois, também não se fala muito das crianças em geral, não é só da participação das crianças, é das crianças em geral, também não é um assunto que se fala muito. E depois, a questão da falta das capacidades. Esta questão da falta de capacidades é tanto do lado da criança como é do lado do adulto, porque nós, enquanto adultos, provavelmente ainda não sabemos ouvir as crianças e não sabemos pô-las em condições de elas serem capazes de participar de forma efetiva. É isso que vamos falar um bocadinho. Uma criança pequena pode ser ouvida, esta questão que há bocadinho também aflorámos. Elas podem expressar-se, a sua expressão tem validade. Uma criança entre os... desculpem, era meses. Entre os 0 e os 18 meses, ou, enfim, uma criança muito pequena, tem capacidade para participar em algumas decisões, como seja a alimentação, o vestuário, quem pode estar com ele, com quem é que eles querem brincar, e podemos aceitar a participação das crianças vendo se elas aceitam ou recusam coisas que lhes são oferecidas, o olhar que elas põem sobre as coisas, a atenção que elas põem sobre as coisas, se estão... as suas expressões faciais, as preferências que dão, como apontam, como se balançam, como se movimentam. O mesmo se passa com as crianças dos 3 anos, se bem que as crianças até aos 3 anos têm já a palavra que as ajuda. Depois, quando transitam para a escola, a situação é talvez mais facilitada porque a palavra ajuda. Temos aqui que considerar as crianças que, pela sua deficiência, por exemplo, não estão em condições de participar, não têm uma expressão ao nível das outras. O que é que se pode fazer para garantir uma participação efetiva das crianças? Princípios básicos: transparência, honestidade, responsabilidade, essencialmente por parte dos adultos. A transparência é absolutamente fundamental. Não se pode fazer com que as crianças participem só porque é bonito e a criança está a pensar que está a participar numa coisa muito significativa e depois às tantas não está. Depois, por outro lado, criar um ambiente amigável para as crianças, uma igualdade de oportunidades em que todas, em qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua condição, possa participar da mesma forma. Depois,
segurança, ou seja, nós não podemos fazer com que uma criança participe de uma determinada atividade se isso